Alunos do primeiro ano, vamos terminar o PET 3, quarta semana. Então, já 3 PET já, hein? Beleza. PET 3, primeiro ano, quarta semana. Nós vimos as leis de Newton, alguns exercícios. Lógico que se nós estivéssemos na sala de aula, desenvolveríamos coisas mais aprofundadas. Mas vamos aprendendo aqui também. Vocês lembram lá do famoso triângulo retângulo de Pitágoras? 90 graus, né? Hipotenusa. Tem a equação de Pitágoras e tem a definição de seno, cosseno e tangente. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, esse aqui, ó. Aqui é 90, hipotenusa está aqui. Hipotenusa está aqui. Cosseno, cateto adjacente do ângulo dividido pela hipotenusa. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E tem uma tabelinha que para cada valor encontrado, você vê o arco cujo seno ou cosseno ou tangente deu aquele valor. A calculadora científica faz isso. Arco, seno. Aí você me dá um valor e te dá um ângulo. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar uma outra propriedade matemática. Primeiramente, um vetor resultante é a soma de 2 ou mais vetores. E nós podemos achar as componentes de um vetor resultante. Achar as componentes é projetar ele. Eu tenho uma força resultante ali, aí eu desenho o plano cartesiano, x e y, e vou projetar ele. Então eu vou obter duas forças, a força Fx e a força Fy. Quer dizer que a soma vetorial de Fx mais Fy me dá essa força resultante aqui. Então, se eu aplicar no corpo essa única força, é a mesma coisa que se eu aplicar nele as duas forças, Fy e Fx. Quer dizer que essas duas forças aqui equivalem a F? Sim. Uma é a componente na horizontal, a outra é a componente na vertical. Nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Olha ele aqui. A vertical é a força Y, horizontal é a força X. E tem esse ângulo aqui que a apostila está usando como a letra grega θ. É um O cortadinho. Podia ser alfa, podia ser gama, beta. Ele usou a letra θ, é muito usado nos livros. O que eu falei? Uma nova propriedade da matemática. Em um triângulo retângulo, um cateto vale hipotenusa seno do ângulo oposto. Então a força Y vale hipotenusa, que é F, seno, qual o ângulo está oposto aí? Seno de θ. O cateto adjacente é o ângulo. Esse cateto adjacente está junto com o ângulo. Não está em frente, não. O cateto adjacente Fx vale hipotenusa cosseno do ângulo adjacente. Essa é uma outra aplicação matemática do triângulo retângulo de Pitágoras. Por que disso? Porque nós vamos estudar isso no plano inclinado. Plano inclinado, vocês viram na apostila, um corpo vai deslizar sobre o plano inclinado, vai descer. Ele pode subir? Pode. Tem exercícios que fazem ele subir. Tem uma roldana lá, um outro peso do outro lado, ele sobe, alguém puxando.
Nós vamos estudar ele descendo. Bom, aí, qual é a força que toda massa tem? Peso. Peso é vertical para baixo. Está aqui o peso. Demonstra-se matematicamente, não vou fazer isso, porque leva tempo, que esse ângulo θ aqui do plano inclinado é igualzinho a esse ângulo θ aqui, ó, que eu pus aqui, ó. E a superfície de contato entre o corpo e o plano está aqui. Então, meu eixo Y está aqui e o X aqui. Então, é como se esse aqui fosse o resultante, igual de lá. Eu vou decompor no X. Então, eu tenho a força Px. Vou decompor no Y. Eu tenho a força Py. Tirando esse triângulo daqui para cá, que ele é 90 graus aqui, agora nós podemos aplicar o mesmo conceito que foi feito lá em cima. Esse Px está de frente do ângulo. Então, Px, valor numérico, né? Módulo vale o peso, Px é peso, seno do ângulo oposto. Quem está oposto a ele? Seno de θ. Quem é que está junto do ângulo θ ali? Py. O que eu expliquei lá em cima? Py é o peso cosseno do ângulo adjacente. Quem está junto com ele? É o Py. É o ângulo θ. Então, Py é o peso cosseno do ângulo que está junto, cosseno de θ. Com essas duas fórmulas, vale para qualquer plano inclinado. Se o ângulo for menor ou maior, tanto faz. Basta, se você não souber aplicar o conceito, se você guardar isso aqui, vale para sempre. E a apostila aí cometeu um erro aí, ó. Ele trocou. A apostila colocou PXP sendo PX cosseno θ, está errado. A apostila está errada aqui. Tem que corrigir. Px é P seno θ. E a apostila colocou lá PYP seno θ. Também está errado. Porque PY é P cosseno θ. Corrija a sua apostila aí. No exercício número 1, um bloco vai descer um plano inclinado de 30 graus. Tá. Aí ele pede aceleração. Olha, eu poderia fazer desenhos, aplicar geometria, a trigonometria, né, que estuda seno, cosseno, mas os livros já trazem para a gente de graça. Quando um corpo desce um plano inclinado sem atrito nenhum, demonstra-se, sem atrito, que o corpo desliza com aceleração por essa equação. Aceleração é gravidade, G, que é a aceleração da gravidade, sendo do ângulo de inclinação do plano inclinado. Então é só aplicar isso aí. Aceleração, G, ele pôs 10, 30 graus. 30 graus, você vai na tabelinha de seno de 30 graus, dá meio. 130 graus é meio. 10 vezes 1, 10. Dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Acabou o número 1. Número 2. Uma pessoa está dentro do elevador e tem 3 situações, A, B e C. E ele pede para você representar a aceleração e as forças atuantes nessas 3 situações. Primeiro eu vou representar a aceleração aqui, vou explicar. Vamos lá então. Primeiro o acelerador está... Acelerador? Não. Elevador. O elevador está parado. Olha, vocês lembram lá os estudos de vetores, leis de Newton? Quem está parado, a resultante é nula. Quem está em movimento retilíneo uniforme, a resultante é nula. Se ele está parado, a força resultante é zero.
Segunda lei de Newton diz o seguinte: a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Olha, se esse é zero, a aceleração também é zero. Então, parado, não tem aceleração. Vamos direto para a letra C, que é a mesma coisa. Um corpo em equilíbrio dinâmico que a gente fala, tem o equilíbrio estático, quando está parado, o equilíbrio dinâmico quando está em movimento. Ele também tem resultante nula. Resultante nula. Se ele tem resultante nula, a aceleração vai ser quanto? Zero. É o caso de um corpo, um móvel qualquer, com movimento retilíneo uniforme. Então ele está descendo com velocidade constante. Velocidade constante. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade não muda. O que é aceleração? Variação da velocidade no tempo. A velocidade não varia, não muda mais. É constante. Então a aceleração é zero. Então é zero na letra A, é zero na letra C. E na letra B? Ele está subindo. Se ele está subindo, tem um cabo de aço aqui, puxando o motor elétrico em cima, puxando o elevador para cima. Existe uma força no cabo. Como é que chama a força no cabo? Tração ou tensão. Então tem uma tensão ou tração maior que o peso do elevador com a pessoa lá dentro, fazendo o elevador subindo. Por que a segunda lei de Newton tem a flechinha em cima? A aceleração tem mesmo sentido da resultante. Se ele está subindo, a aceleração tem que estar para cima. Desenha um vetor para cima, aceleração. Então está representado aqui a aceleração. Vou apagar e escrever novamente, representando as forças e resolvendo os outros exercícios. Um minutinho aí. Bom, vamos lá então. Continuando agora, nós vamos representar as forças presentes nas três situações. Primeira situação, o elevador está parado no primeiro andar. Tá. A pessoa tem um peso. Lembra da terceira lei de Newton? A cada ação tem uma reação igual em sentido contrário. Quem é que causa o peso em todos os objetos? É a Terra. Se a Terra atrai a pessoa atrai a Terra. Então, ação, reação. Mas ele está parado. Se ele está parado, o piso do elevador aqui tem que estar suportando o peso da pessoa. Então, o piso aplica o que a gente chama de... existe uma ação da pessoa no piso. E o piso aplica uma força em sentido contrário, que é a reação. Aqui no piso, tem a ação da pessoa no peso, empurrando o piso para baixo, como eu estou no chão aqui também. E o chão faz uma força de mim de baixo para cima. É a força normal. E como ele está parado, essa força normal anula o peso da pessoa. A normal igual ao peso. Está parado, força resultante é zero. E a normal igual ao peso. Normal da pessoa. E o cabo de aço está suportando o peso da pessoa, mas o peso do elevador. Então a tração que é feita no cabo ali, é o peso da pessoa mais o peso do elevador. Letra B. O elevador está subindo com o movimento acelerado. Acelerado é velocidade aumentando. Então a resultante não é zero. Existe uma força resultante dirigida para cima. Primeira coisa, se o elevador está subindo, a tração no cabo agora aumentou.
Porque tem que ser mais forte do que o peso do elevador e o peso da pessoa. Então a tração no cabo é maior, ali é igual, é maior que o peso da pessoa somado com o peso do elevador. E sobre a pessoa, o que está acontecendo? O peso dela sobre ela continua existindo. E se ela está subindo, é sinal que essa força normal é maior que o peso dela. Maior que o peso dela. Sobre o sistema pessoa, a gente aplica a segunda lei de Newton. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Sobre a pessoa, quem é que é a força resultante? Tem o peso dela para baixo e a força normal para cima. Se está subindo, a força normal é maior. Forças contrárias subtraem. Normal menos o peso da pessoa é a massa da pessoa multiplicado pela aceleração que o elevador está tendo para cima. Passa o peso para cá. Então, a normal sobre a pessoa é o peso mais MA. Então, essa normal aqui é maior que a de lá. Esse vetor normal aqui é menor e esse vetor normal é maior. Então, aumentou a tração, é um vetor maior, e aumentou a normal, que ela também é maior. E qual a sensação que você tem quando o elevador começa a subir? Você sente que está mais pesado, né? Por quê? Porque parece que o seu peso aumentou, mas você está equilibrado, porque a normal aumentou. Se a normal aumentou, você, se tiver sua balança, se você pesa, por exemplo, 70 quilos e começasse a subir, a balança vai marcar mais de 70 quilos. Porque você está em equilíbrio. Quando começa a subir, você é puxado para cima, então a balança causa uma normal sobre você maior. E essa valor da normal é o que vai marcar na balança. Se a normal é maior, marca na balança maior. Terceira opção, descendo com velocidade constante. Nós vimos, se a velocidade constante, força resultante é quanto? Zero. Então, não tem aceleração é zero. A tração voltou a ser somente o peso da pessoa mais o peso do elevador, que está com velocidade constante. E a normal, agora que atua na pessoa, é igual ao próprio peso, igual está aqui. Normal igual ao peso, normal igual ao peso. Sempre que a força resultante for igual, normal igual ao peso. Exercício número 3. Tem um plano inclinado, um bloco ali, de peso 30 Newton. Falou que está parado. Decompondo ali, nós já vimos que tem na 90 graus aqui o PY e aqui PX. Muito fácil de entender. Se ele está parado, essa força de atrito aqui, ó, em contato do bloco com a rampa, é maior do que essa componente PX. Porque quando eu pego o peso e transformo em duas forças, PX e PY, é como se essa força peso sumisse. Eu passei a ter duas forças, PX e PY. PY toda superfície em contato com a outra tem a força normal. PY vai ser igual à força normal. As duas se anulam. E no plano inclinado eu tenho PX tentando puxar a gravidade, tentando puxar o bloco para baixo, porém, como ele está parado, a força de atrito é maior. Essas duas se anulam e essa é maior que essa, não deixa de descer. E perpendicular, lembrando que é 90 graus. Por isso que nós pegamos o peso
e decompomos aqui em 90 graus PY e no plano ortogonal, né, no eixo x e y, plano cartesiano, nós temos a componente PY e PX. Na letra A, ele pede para calcular as duas componentes, PX e PY. Já passei no início dessa aula. PY é o peso cosseno do ângulo aqui, é 30 graus. Então, PY, quanto que é o peso? 30. Qual que é o cosseno de 30 graus? Tem uma tabelinha, pode te dar um valor, suponhamos lá, 1, não, a raiz de 3 sobre 2 é 1,73 dividido por 2. Você vai achar um número lá, 0, alguma coisa. Mas, tem tabelas que preferem não dar valores assim, decimais, né? Expressa em raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Tem uma tabelinha. Seno, cosseno, tangente dos ângulos mais comuns. 30 graus, 45, 60, 90, 120, 180. Vocês vão ver isso no segundo ano na trigonometria, na matemática. Então, cosseno de 30 graus pode ser representado por raiz de 3 sobre 2. Então, fica 30 raiz de 3 dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. A resposta é 15 vezes raiz de 3. Newton. É uma força. Isso aqui é uma força que vai ser anulada pela normal. Se você quiser calcular a raiz de 3 multiplicar por 15, pode também. E pediu para calcular a componente Px. A fórmula de Px é essa aqui, ó. P seno do ângulo θ, que é o ângulo de inclinação. O peso é 30 newton e o seno de 30 graus é 0,5, que é meio, que a gente pode pôr meio 1 sobre 2. 30 vezes 1, 30 por 2, 15 newton. Então a letra A está pronta. O resto da última página é sequência. Vou apagar, terminar a sequência e encerramos. Mais um minutinho aí. Bem, vamos lá então na letra B. Nós já calculamos as componentes Px e Py. E agora ele pergunta o seguinte: o valor da reação normal da superfície sobre o bloco. A rampa estava lá, o bloco aqui, né? Então, se a normal está para lá, quem é que está para cá? PY. Porque quem anula normal é o PY. E o PY, nós já calculamos, deu 15 raiz de 3 newton. Então, normal é igual a PY. Os dois se anulam. São duas forças iguais, sentidos contrários atuando no bloco. Na letra C, ele diz que, para considerar a força de atrito, representada. Força de atrito é uma força rente entre o bloco e a superfície. A gente representa em qualquer posição atuando no bloco para cima, rente aqui a superfície, tem gente que põe no meio. Força de atrito. Então, essa força de atrito não está deixando ele descer e o Px está puxando ele para baixo. Porque o Py não foi anulado pela normal. Então, enquanto ele não desceu, quanto que vale a força de atrito? O valor de Px. Resultante é zero? Não, está parado. Aceleração nula. Então, essa força de atrito é igual a Px.
E o PX nós calculamos ali, deu 15 newtons. Pronto. Letra D. Letra D, ele entra com o estudo está lá na apostila, de como calcular a força de atrito que existe entre duas superfícies. Nós temos a força de atrito estático, enquanto está parado, e a força de atrito cinético, quando está em movimento. A força de atrito estático, você vai testando, fazendo forças até descobrir o máximo que ela pode chegar. É a força de atrito estático máxima. E ele pediu para calcular considerando que tem um coeficiente de atrito entre as duas superfícies, que é a letra grega mi, tem alfa, beta, gama, fi. Essa parece um U, né? Essa letra de grega mi. Então nós temos um coeficiente de atrito estático e temos um coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático é maior que o cinético. Porque imagine que você vai tentar empurrar um guarda-roupa, você mais uma pessoa, e tem. Você não tirou tudo lá de dentro, não. Vocês começam a fazer força. Vocês dois. Não saiu do lugar, não. Vocês fizeram a força, mas o atrito estático está maior que a força de vocês dois. Aí você chama o terceiro para ajudar. Aí vocês três vencem essa força máxima e começam a empurrar o guarda-roupa. Depois que começou a empurrar, ficou mais fácil. Ele embalou. É igual um carro quando está na rua. Enquanto ele está parado, é difícil vencer a inércia dele. Depois que você vence o atrito estático máximo, que ele entra em movimento, passa a atuar o atrito cinético. Ele é menor, com menos força, você continua empurrando o carro e vai embora. Então ele pediu para calcular a força de atrito estático máxima, supondo que esse coeficiente desses dois materiais ali que vão deslizar, o bloco vai deslizar no plano inclinado, o coeficiente de atrito estático máximo vale 0,7. E tem uma fórmula aí, está na apostila, que a gente calcula a força de atrito por essa expressão. Força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. O estático é 0,7 e a normal nós já temos o valor dela, 15 raiz de 3. 15 raiz de 3. Esse vezes esse, 10,5 vezes raiz de 3. Raiz de 3 dá 1,73. A força de atrito estático máxima, ou seja, continuaria parado enquanto estivesse atuando essa força máxima aqui de 18,16 newton, o bloco estaria parado. Só depois que você vence a força de atrito estático é que ele começa a descer e deslizar. Tem que vencer essa força primeiro. Bom, aí surgiu uma pequena incoerência aí, porque a força horizontal para baixo de X é 15 newtons. E usando esse coeficiente de 0,7, a força para cima seria 18,16. Não daria para descer, não. Não daria para descer, não. Mas falhas acontecem. Ele falou que ele começa a descer. Então, talvez esse coeficiente seja menor que 0,7, né? Tem que dar um pouquinho acima de 15, né? Coisa mínima para ele ficar parado. Mas considerou agora que ele entrou em movimento. Ele entrou em movimento, e aí quando entra em movimento eu disse, o atrito fica mais menor, o rolamento é mais fácil, o deslizamento
o rolamento é mais fácil. Ele considerou o coeficiente de atrito cinético 0,3. 0,3. Vamos voltar na mesma fórmula. Aqui eu calculo o estático máximo. Aqui eu calculo o atrito cinético. Força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. O coeficiente cinético, não é estático não, é cinético, é 0,3. Deixa eu conferir isso mesmo. Letra é isso mesmo. 0,30 ou 0,3. O coeficiente cinético é 0,30 ou 0,3 vezes a normal. A normal nós temos ela ali, ó, 15 raiz de 3. 15 raiz de 3. Esse vezes esse deu 4,5. Raiz de 3, 1,73. 7,78. Então ele entrou em movimento, o atrito caiu. Então, ele está nos dizendo que o bloco no início ficou parado, atuou o atrito estático, né? Até chegar a um valor máximo, em que ele continuaria parado. Acima desse valor, ele entra em movimento e quando entra o atrito cai de uma vez. Aí ele entra em movimento. Entra em movimento e a tendência é a velocidade o quê? Aumentar. Então ele vai ter aceleração? Vai. Qual a aceleração que ele vai ter? Aplica a segunda lei de Newton ali, ó. Força resultante do sistema é massa vezes aceleração. Se está descendo, Px é maior que a força de atrito. Então, Px menos força de atrito. Px é componente em x. Se ele está em movimento, é força de atrito cinético. Esse é o contrário, é o menos o outro. Massa de aceleração. Px nós tínhamos calculado, 15 newton. Força de atrito cinético deu 7,78. Massa, o que é massa aqui, ó? Peso é Minas Gerais. Peso é Minas Gerais. Peso é massa vezes gravidade. A massa é o peso dividido pela gravidade. Peso por gravidade. Vezes A. Subtraindo aqui, 7,22. O peso dele é 30 newtons. 30 a gravidade, vamos arredondar para 10, deu 3. Dividindo isso por 3, ele desceria aquela rampa, ou vai descer, nessa condição, com 2,4 metros por segundo ao quadrado. Significa que no início, antes de descer, a velocidade é quanto? 0. Passou um segundo, qual a velocidade dele? 2,4 metros por segundo. Mais um segundo. Aí você tem que dobrar isso aqui. 4,8 metros por segundo. E vai aumentando a velocidade, dependendo do tamanho da rampa, né? Ver até que velocidade chegou lá embaixo. Então tá aí. Terminamos o PET 3, primeiro ano. Acredito que no início de setembro seja lançado o PET 4, vá fazendo as atividades, envie para mim por e-mail. O e-mail é marcelino.andrade@educacão.mg.gov.br. Pode enviar só respostas. Se fizer na apostila, faz a caneta, tira a foto e manda. E eu respondo que recebi e vou vendo se está direitinho. Ok? No mais, uma boa semana para vocês, seus familiares.
vamos nos resguardar dessa pandemia, né? Evitar, aproveitar para estudar um pouco e acreditar, eu acredito, que você cumprindo sua carga horária aí, estará atuando como estudante e guarde seus documentos que valerão como prova que você estudou nessa época de tanta adversidade. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.